Louvado é o nome do Senhor. Que vai dizer assim, irmão: portanto, se humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, a própria palavra está dizendo, em tempo oportuno vai te exaltar. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, as suas inquietações, porque Ele cuida de vocês, Ele cuida de você. Então se entrega nessa noite. Não importa o vento, a tempestade, não importa. Todo dia, se eu for falar para você contar testemunho, todo dia é uma guerra, irmão. É uma guerra no trabalho. Somente a gente que trabalha com venda, depende de venda, depende de clientes. Não é? Tem concorrência. O inimigo, ele não brinca. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: entrega tudo para mim, a tua ansiedade. O Senhor diz assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados. Talvez você entrou aqui e está querendo chutar o balde. Mas o Senhor diz assim: meu jugo é suave e leve. Basta você entregar. Porque às vezes a gente entrega para tanta gente o nosso problema. Fala para tanta gente, mas não fala com Jesus. Você fala para o A, para o B no trabalho, para o fulano, para o Bertano, mas não tem coragem de se ajoelhar. Falou: Senhor, eu sou dependente de Ti. Se derramar, se entregar, se lançar, porque Ele tem cuidado de nós. Mesmo sendo errante, pecador, o Senhor tem cuidado, irmão. Com a tua infinita misericórdia. Sabe por que Ele morreu naquela cruz? Porque Ele nos ama. E porque você está querendo abandonar por causa disso, por causa de picuinha, por causa daquilo, por causa da... Não, se lança, joga essa inquietação na presença do Espírito Santo. Talvez alguém olhou meio atravessado, talvez você chegou aqui magoado, cheio de sentimentos, mas você precisa lançar nas mãos do Senhor. O apóstolo Pedro, ele exorta a busca da humilhação, a confiança em Deus. Porque, irmão, confiar em Deus aqui na igreja é fácil. É fora da igreja que é a luta. Você está entendendo? A luta é lá no nosso trabalho, a luta é na nossa casa, no meio da nossa parentela. Aí que nós vamos ver se realmente nós estamos em Cristo. Você está entendendo? Porque no trabalho vai ter aflição, vai ter perseguição. Aí você vai abandonar? Não. Porque Jesus disse que nós ia passar por isso. E não vai melhorar não. Vai ficar pior. Por isso que todo dia você tem que lançar, se entregar, se derramar. Tem gente que não se abre. Fica com o coração fechado, aí fica enfermo. Você sabia que tem enfermidade é por causa disso? Fica ansioso, preocupado com o que há de vir. Ei, o que é que ser seu vai chegar. No tempo oportuno o Senhor vai te exaltar. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama, está fazendo certo, espera. Espera, mas o Senhor quer que você se lança. É entregar para Ele as tuas aflições, a tua dor, a tua angústia. Como que você tem feito? Para quem que você tem entregado? Para quem que você tem falado? Em quem você tem confiado? Porque o Senhor quer que você se lança as ansiedades para Ele. Se humilhar perante o Senhor. Às vezes o Senhor fala assim: vai para o culto, né? A gente não vem. Aí o patrão fala assim: vem trabalhar no domingo o dia inteiro, vem no sábado, vem na segunda, a gente vai, né? Para o homem a gente obedece. Aí Deus fala: vem, porque quando você faz para Deus, irmão, quando você se derrama para o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Muitas da gente, pessoas falam assim: pastor, mas que tanto tu vai na igreja da própria família? Porque o domingo foi com a Santa Ceia, ontem foi culto, hoje foi culto, a minha esposa não pôde vir porque tem bebê, né, irmão? Aí eu já saí do serviço, já vim para cá, viu? Tô bem cheiroso. Tá entendendo? Já levei o paletó, já vim para cá. Tá entendendo, irmão? É fazer a obra. É fazer o ID do Senhor. Porque eu sei que quem vai me exaltar, quem que vai fazer algo na minha vida,
É o Senhor. Hoje eu cheguei aqui, eu falei, como assim pregar, tirar a ansiedade? Eu falei, eu estava numa prova que eu tinha que pagar o aluguel da loja. E era para ter pago. Aí o tema vem. Falei, me pegou, Jeová me pegou. Tá entendendo, irmão? Que é dia 5 que é para pagar. Aí eu chego aqui, estava olhando no celular, não sei se vocês perceberam que ia entrar um dinheiro na conta, pois não entrou. Quando você obedece, Jesus é fiel. Aí eu liguei para a mulher e falei assim, eu vou pagar amanhã, que seria hoje. Com fé, né? Com fé. Aí o dinheiro acabou de cair. Você crê que Deus ele vai fazer algo para você? Só que a gente tem que ser tratado. Deus ele trata de nós. Porque se você quer crescer, se você quer um nível maior, você tem que curar essa ansiedade. Porque a ansiedade traz transtorno para comigo e para com você. E às vezes a gente fica ansioso, pastor Nilson. Não é só você. Você acaba transpassando para o esposo, para a esposa, para a casa inteira. Fica nervoso, fica nervosa, não se abre. Aí a casa fica como? Pesada. Já reparou que tem dia que a casa parece que está pesada? Entendeu? Parece que o ambiente parece que não está leve. Mas o Senhor está dizendo, vinde a mim todos que estão cansados, entrega, se lança. Porque não adianta reclamar, não adianta, tem que fazer. Esperar. Esperei com paciência no Senhor. É no Senhor. Talvez você está colocando a tua confiança no pastor, no fulano, no Bertano. Não, se lança na presença do Espírito Santo, porque Ele é renovo, Ele é abrigo, Ele é consolo. Tem hora que o nosso coração está daquele jeito, né? Mas só clamando, é só clamando, irmão. Tem hora que a gente está gemendo por dentro. A ver a pessoa te ver você sorrindo, mas não sabe por dentro como você está. Não adianta jogar, falar para um, falar na lança as suas ansiedades. Ontem teve o culto. É tão lindo esse Jesus, que a pastora pregou sobre depressão. Que muita gente fala que depressão é demônio, ansiedade. Não, irmão. Tem hora que vem, você fica preocupado com as contas. Mas só que você não pode transpassar. Sabe, tem gente que fica demais. Deixa te encher. Aí você fica doente, porque não adianta. É o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que cuida de você. Você está entendendo? Então não importa. Então o apóstolo Pedro, ele instrui a reconhecer a soberania do Senhor. Nós temos que reconhecer que há um único soberano Deus que vai pelejar e vai guerrear por mim e por você. E não adianta, porque aquilo que é meu, que é seu, irmão, pode se levantar, vai ficar. Talvez você está preocupado com a dívida da tua casa, com o apartamento, preocupado com teu filho, preocupado com tua esposa. Mas você já falou com o Senhor? Já entregou? Já se derramou aos pés de Cristo? Porque hoje é o dia de entrega. Esta campanha está dizendo lançar. O Senhor quer que nós se entrega para Ele. Nós não está falando de placa. Se entregar para Cristo. Se entrega, se lança. Por que isso, pastor? Porque eu falo, eu vivo todo dia, eu tenho que me lançar. Eu tenho que me dobrar. Quando não tem cliente, eu vou lá no meu cantinho e me lanço. Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não posso, mas tu pode. Às vezes é na enfermidade, às vezes é com o filho. Essa semana meu filho ligando, já preocupado. O bebê tem 2 meses, preocupado com daqui 15 anos. Eu falei, epa, já mandei uma palavra para ele. Acalma. Se preocupa com hoje. Você está entendendo? Se preocupa com agora. Agora você está no culto. Talvez você entrou aqui e está preocupado lá com a tua casa, com o teu esposo. Se preocupa com agora, porque o amanhã o Senhor fará. O Senhor todo dia Ele dá o que nós precisamos. Ele não dá nem a mais e nem a menos. Ele sabe a tua necessidade. Só que Ele quer que a gente clama a Ele, que a gente se entrega a Ele. O Senhor, Ele conhece. Se o Senhor quiser fazer algo na minha vida agora, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Mas Ele quer que nós se lança diante dEle, a nossa angústia, a nossa dor, a nossa tribulação, a nossa aflição.
Mas você precisa querer esse Deus. Por quê, pastor? Porque Pedro enfatiza que Deus exalta os humildes no tempo oportuno. Precisamos ser humildes. Talvez estão tirando você de, mas que não sei o quê. Não se preocupe com o que estão falando. A gente tem que se preocupar com o que Deus acha de nós. O problema é que a gente se preocupa com essa sociedade. Está entendendo? Você tem que se preocupar com o que Jesus acha de você. O que Jesus acha de mim. Muitas das vezes eu me preocupei muito com o que achavam de mim. Eu não prosseguia. Você está entendendo? Porque se você veste uma roupa o outro não gosta. Se você faz de um jeito, o outro não gosta. Então você nunca vai prosseguir. Você nunca vai agradar. Porque se você está um pouco mais cheinho, você está gordo. Se você está magro, está doente. Porque tem uns que tem umas expressões meio rude, né? Se você tem dinheiro, é orgulhoso. Então você tem que ouvir que papai manda. E pronto, acabou. Se Deus te deu a bênção, se Deus fez algo na tua vida, pronto, acabou. Não se preocupe com o dia de amanhã. Em Mateus 6. Quero ler para você. Mateus 6. É uma palavra bem conhecida. Aleluia. Glória a Jesus. Vou achar aqui, irmão. Aleluia, corri, esqueci o óculos. Mas, Mateus 6. Olha o que Deus vai dizer. 6:25. A minha Bíblia está dizendo assim: as preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupe com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, nem a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. 6:26. Observe as aves do céu, que não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Se Jesus sustenta as aves, imagina você. Então tira essa aflição, essa angústia, essa preocupação. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você que não sabe. Se for explanar aqui, você vai falar: nossa, pastor, eu estou na benção. Mano, porque às vezes a gente está pregando, só Deus sabe como que você está. Está entendendo? Então, se Jesus ele cuida das aves, imagina que ele vai cuidar de você. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covado ao custo da sua vida? E porque se preocupa com o que vão vestir, observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, e porém afirmo a vocês, que nem Salomão, nem toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por você? Você está pegando a palavra? Deus ele tem cuidado de mim e de você. Mesmo sendo errante, pecador, a tua misericórdia tem nos alcançado, a minha casa e a tua casa. Deus está dizendo hoje: ei, levanta a tua cabeça, olha para o céu, onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Ele está preparando o cenário. Se lança a tua ansiedade, a tua preocupação. Porque é isso que o inimigo quer. A gente fica ansioso, a gente não dorme. A gente fica rolando na cama. É o que ele quer. Nem orar a hora. É ou não é? Porque quando você está preocupado, o inimigo ele entra na nossa mente, você fica rodando para lá e para cá. Vai resolver? Eu era assim. Banhava a garrafa de café de madrugada e ficava lá. Não resolvia. Hoje eu durmo. Você está entendendo, irmão? E fico despreocupado. Um dia após o outro.
Não adianta você querer resolver tudo. Está entendendo? Às vezes meus filhos falam assim, pai, não sei como você consegue. Eu falo, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Você está entendendo? Você entrega na mão dele e deixa. Tá a prestação do carro, entrega na mão dele. Se tiver que ser, será. Se ele deu, ele vai te sustentar. É o que Deus está falando aqui contigo nessa noite. Se ele te entregou algo, acalma o teu coração, que vem providência de Deus. Mas se entrega para Jesus. Porque às vezes a gente quer fazer bonito para o homem. Faz para Jesus. Se você puder fazer para Jesus, faça. Porque Jesus ele está nos observando. A gente está fazendo para agradar o homem ou para agradar ele. Porque tem gente que é assim, que faz para agradar o homem. Eu faço para agradar Jesus. Doa quem doer. Eu sempre falo nas minhas pregações, se chamar eu uma vez, amém. Se não chamar na segunda, amém. Você está entendendo que a gente tem que falar que Jeová manda? Porque você sabia que tem um lugar que você vai pregar, tem gente que quer articular o que você vai pregar? Eu não concordo. Está entendendo? Eu prego o que Jesus manda. Se gostar, gostou. Está entendendo? Se uma porta fecha, Deus abre duas. Está entendendo? Que a verdade ela tem que prevalecer. A verdade ela tem que confrontar comigo e com você. Você compreende? Porque tem hora que a verdade vem em confronto, a gente fica pensativo e fala, Jesus, você está certo mesmo. É dessa maneira. Aí Jesus vai dizer assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por você? Homem de pequena fé. É Deus falando contigo aqui, algo que você quer fazer, mantenha a tua fé. Mantenha a tua fé, se Ele prometer, Ele vai fazer. Pode ser que está tudo dando errado. Talvez você está achando que é o fim, mas o fim será o começo de uma nova história. Mantenha a tua fé, porque tem hora que o inimigo ele quer colocar nossa fé lá embaixo, para a gente murmurar, para a gente reclamar. Você sabia que é assim? O inimigo ele fica testando. Para você entender, tem pessoas que se preocupam tanto com a gente, e a gente tem que estar com a fé lá em cima. Eu tenho uma mercearia. E aí, eu abri, já vai fazer um ano. Aí tem 2 meses que eu abri um mercado do lado da minha mercearia. E só tem 7 lojas. Só que Deus não falou que ia colocar a gente no meio dos grandes. Ele não levou eu para lá. Se Deus falou, Ele assume a responsabilidade. E já tem 3 meses lá. Você tem que ter visão de água. É o que Deus está falando aqui contigo. Homem de pequena fé. Aí as pessoas, às vezes é fraca espiritualmente, chega lá e diz assim, pastor, como que está as vendas? Está dando para pagar o carro? Está dando para manter a família? Olha só, porque o inimigo ele manda, né? Aí você tem que estar o quê? Lançar na mão do Senhor e vigiar. Está tudo ótimo, querido. Aí eu disse assim, o carro está pago. Você tem que ter água, né, irmão? Tem hora que você tem que saber o que você responde. O carro está quitado. Ah, mas você está conseguindo pagar o aluguel? Consiga, irmão. É Deus que provê, irmão. É Deus que provê. Deus falou que era para mim vir, eu não tenho condições. Mas Deus fez uma promessa que era para mim abrir aqui. E eu abri, até aqui Ele tem sustentado. Entendeu? Porque no pouco, no muito, Deus vai te abençoar. Tem gente que ganha muito e não consegue sustentar a casa. E às vezes você ganha um salário, você mantém a casa, a família, o vizinho, o papagaio. Porque multiplica. Só que a gente tem que fazer o quê? Lançar na mão do Senhor. A ansiedade, a preocupação, as dores, as aflições, as afrontas, porque vem afronta. E às vezes, irmão, não é lá de fora, é os próprios da igreja. Um abençoado, irmão, é uma bênção, é um abençoado que eu digo, tá entendendo? Fala, meu Deus, o homem faz tanta pergunta, às vezes você não dá liberdade para a pessoa. Você já reparou que tem gente que você não dá liberdade, a pessoa pergunta da sua esposa, pergunta do seu carro, pergunta do papagaio. Ei! Falei, Jesus, coloca nas tuas mãos, está querendo saber demais. Aí você tem que saber da resposta, não é que você está mentindo, você não é obrigado a responder tudo que as pessoas querem.
Você compreende? Porque tem gente que quer vasculhar. Aí vem minha esposa falar, mas... Fala, não, amor, eu não sou obrigado a responder. Se eu comprei o carro à vista, se eu parcelei, se eu estou conseguindo pagar. Se não é, porque o inimigo ele quer saber demais. O importante é você lançar a tua aflição, porque o fardo é leve. Talvez você entrou aqui com fardo pesado, eu estou dizendo, ei, acalma, se lança, se entrega. Que uma coisa eu digo, eu vou até onde Deus quer. Se Deus falar que vai ficar 2 anos lá, pronto, acabou. Você tem que entender que tudo Deus tem propósito. Tem gente que se apega com as coisas. Se Deus mandar você sair daqui agora, você vai. Para você entender, eu tinha uma loja no Ouro Verde. Do Ouro Verde fui para Amanda. Não, do Ouro Verde vim para Montemor de volta. Não queria voltar. Aí Deus falou, você vai voltar. Eu não queria, a loja montadinha, já estava no, como diz meu sobrinho, filé. Sabe quando você monta a loja, ganha cliente? Só que você tem que obedecer à voz de Deus. Aí vim. Aí Deus falou, vai para o Amanda. Eu falei, como no Amanda? O aluguel é uma fortuna no Amanda, vocês sabem, né? Aí fiquei 3 anos. Aí formei clientela, Deus falou, tu vai para São Clemente. Eu falei, como assim? Minha esposa falou, não, São Clemente não. Que a gente sempre fala, né? A gente fala assim, não quero. Só que aí você vai orar, Deus fala, é que eu mando. Eu que ordeno. Lança a tua preocupação, eu que te sustento. Você compreende? Se Deus te trouxe para essa congregação, fica. Mas eu não estou gostando, mas que não sei o que. Deus mandou sair? Deus mandou sair? Então você está ansioso, preocupado, que está com a perseguição, está com dor, está sentindo peso nesse trabalho, está sentindo não sei o que, perseguição. Ei! Neste mundo tereis aflição, o problema é que você não se abriu com Jesus. Não adianta você querer fugir daqui e ir para B, lá vai ter perseguição. Você está entendendo? Você tem que ser tratado aonde Deus te colocar. O problema é que nós queremos fugir. Mas o Senhor está dizendo, lança, entrega para mim. O Senhor vai dizer ainda mais na palavra assim, que comeremos, homem de pequena fé, portanto não se preocupa, dizendo, que comeremos, que bebemos. Tem gente que está preocupado já com o Natal. Não sabe nem o que aconteceu com o filho hoje, ou está preocupado com amanhã. Você já olhou o seu filho, já perguntou, já deu um abraço, já disse eu te amo. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa e não se preocupa com o que está do nosso lado. E mandar mensagem. E quando eu digo mandar mensagem, não é você falar assim, mas ele não manda mensagem. Manda você. Você sabia? Você que tem que mandar. Em casa tem 2 filhos. Um é mais apegado, ele manda mensagem direto, o outro não manda. Aí eu persigo mais ainda. Aí toda hora eu estou mandando mensagem, toda hora. É mais sossegado, sabe? Aí eu mando mensagem. Então você tem que fazer. Se é para você fazer, faça. Se lança, se entrega, porque é através da tua vida. Entendeu? Então o que comeremos, que bebemos? Com quem nós vestiremos? Porque o gentil é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que você precisa de todas essas coisas. Vai buscar o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. Aqui se eu estivesse pregando uma palavra, ou uma pessoa mais conhecida, a chave da casa, da bênção, talvez estaria lotado. Só que primeiro nós temos que ser tratado, para depois receber. Muita coisa eu estou vivendo hoje, porque eu precisei ser amadurecido, ser tratado. Às vezes as pessoas veem você numa situação de nível maior, tanto no espiritual como no financeiro, mas ninguém sabe quantas lágrimas você derramou. Quantos leões, quantos ursos, quanto choro, quanto que você lançou às mãos do Senhor, as tuas preocupações. Aí diz assim, olha o pastor, olha a irmã,
Só que um tempo de exaltação chega. Você está pegando aí? O tempo de exaltação vai chegar. Porque há humilhação. Você se humilha perante o Senhor. Mas no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando nós entregamos, buscar o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. Buscar a presença. Buscar a palavra. Conhecer a palavra. Porque às vezes estamos dentro do templo e não temos conhecimento daquilo que precisa ser tratado, daquilo que precisa ser falado. Ser maduro na palavra. Então, portanto, buscai para o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. Tire essa ansiedade. Você pode ver a pessoa que fica ansioso, ela não tem paz. E ela acaba transmitindo uma energia negativa. Fica preocupada. Coloca a tua dor na mão do Senhor. Talvez você entrou aqui preocupado com a tua esposa, com o teu filho. Se derrama na presença do Senhor. Busca fervorosamente. Hoje em dia o inimigo está tentando colocar frieza. Já reparou no dia do culto? É tanto vendaval para você não vir no culto. E às vezes, irmão, nós temos que ouvir aquilo que o Senhor, Ele ordena. Porque a palavra do Senhor não é igual um restaurante que você escolhe o cardápio. É aquilo que o Senhor quer mandar, porque o Senhor sabe o que a igreja precisa. Eu fui ministrar num lugar, sei que está gravando, mas só para você entender, que eu prego o que Deus manda. Eu sofro, né? Não sou um pregador daqueles, mas a gente tenta. Aí eu ministrei, aí uma pessoa falou assim, fulano falou que se fosse você que soubesse, que não fizeram cartaz meu. Até aí você tem que ser maduro. Pegou? Todo mundo fez cartaz, menos o meu. Eu falei, amém. Tem que ser maduro para receber, né? E aí eu falei, amém. Fui ministrar, porque você não faz aquilo que o homem quer, faz o que Deus manda. Aí a pessoa disse assim, se eu soubesse que era ele, não tinha vindo no culto. Você não quer receber a palavra? A palavra ela é única. Pode ser que talvez você não tenha aquela desenvoltura, mas está dentro da palavra. Você compreende, irmão? Às vezes não é o que a gente quer, é aquilo que o Senhor quer dar para nós. Entendeu? Está entendendo o que Deus está mandando? Te dizer, não é o que eu e você quer, é aquilo que o Senhor quer. Talvez você está passando por essa situação, mas é o Senhor que está gerando algo no meio dessa situação. Aí você está ansioso, preocupado, sentindo dores, aflito, sem dormir, sem comer. Porque é isso que o inimigo quer gerar dentro de nós. Você sabia que pessoas ficam ansiosas, não comem, não dormem, não quer ir trabalhar, aí já começa a ansiedade, vem depressão, não limpa mais a casa, vai se largando, não vai mais para o culto. Mas o Senhor está dizendo, coloca nas minhas mãos. Em que mãos você tem colocado? Para quem você tem falado? Fala para todo mundo, menos para mim. Entrega para todo mundo o propósito, a aflição, a dor. Porque tem gente, pastor, nisso está esperando eu dizer assim, vai fechar, vai falir. E uma coisa que eu aprendi, você vai dizer, o pastor é doido. Eu posso estar na última situação, como eu falei agora. Eu não conto para ninguém. Está entendendo? Não conto. Que é uma coisa que eu aprendi, não adianta. Às vezes uma pessoa que você contar já estraga todo o plano que Deus tem para mim e para você. É você fechar a porta do quarto e entregar, chorar. Chorar diante dele. Você sabe o que é chorar? É entregar, entrega a minha dor, entrega a sua dor. Talvez você está sofrendo com dor por causa do filho, por causa do casamento, divisão dentro de casa, falta de concordância, rebeldia.
Talvez você está querendo alguém por perto, mas não adianta você ir com seus braços, exigir algo. É joelho no chão e entregar para Jesus. É joelho, irmão. É joelho. Você quer receber milagre? É joelho, entregar tudo na mão do Senhor. Mas é entregar e deixar. E o problema é assim: eu entrego meu filho, as minhas aflições, a minha dor na mão do Senhor. Aí quando Jesus quer trabalhar, porque Ele não vai trabalhar do meu jeito e do seu jeito. Às vezes Ele vai precisar fechar a porta para abrir outra. Está pegando? Às vezes Ele vai precisar colocar no leito para ter salvação. Aí você precisa aceitar. Você está disposto a aceitar que Jesus quer trabalhar? Porque não é do nosso jeito. Ah, está dando trabalho, eu já falei. Já reparou que tem quantos pastores que já foi para o presídio e voltou pastores? Voltou, foi para o presídio, falavam que era drogado, que fez isso, fez aquilo, e virou o quê? Porque precisou ser tratado. Então, você quer lançar tudo na mão do Senhor, mas entenda que é do jeito dele. E o melhor de Deus está por vir na sua vida nesta noite. Através desta campanha, o Senhor Ele vai fazer milagre. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode se levantar quem for, irmão. Do lado, da esquerda, da direita, na frente, você não será atingido. Desde quando nós entregamos as nossas aflições ao Senhor. Então confia nele e Ele tudo fará. Deixa Ele levantar, louvado é o nome do Senhor, do escombro. Coloca a tua aflição, o teu desânimo, a tua dor, que no tempo certo, tu vai colher. Tem que esperar com paciência. Por que isso, pastor? Eu vou dizer aqui, não sei se eu falei da última vez. Eu gosto de falar quando Deus manda. Estou fazendo culto na minha casa. E várias vezes o Senhor tem falado do ministério nas minhas mãos. Só que a gente acha que falou há muito tempo. Aí o Senhor tem confirmado o ministério. Falou do meu carro, que tinha batido 3 anos. Esperar com paciência. 3 anos. José esperou quanto tempo para ser governador? Você tem que esperar o tempo. Tem que ser preparado. Porque o que Deus tem para mim e para você é coisa grande. Vai ter que esperar, eu quero uma faculdade, mas não é da hora para outra. Você não tem que esperar 5 anos dependendo da faculdade. Não tem que ter paciência para estudar, para ler. Ah, eu quero ser médico. Ninguém é ser médico de uma hora para outra. Tem que estudar. Ah, eu quero ter uma empresa. Mas não consegue lidar nem com a própria família, vai lidar com cliente, com gente. O Senhor tem o melhor nesta noite para você. Só que precisa ser curado. Tem uma pessoa que disse assim: ah, pastor, eu queria abrir uma empresa, mexer com clientes. Só que a pessoa tem problema de ansiedade. Ora está de um jeito, ora não está. Você compreende? Então tem coisa que nós temos que ser curado primeiro para depois receber. Às vezes a gente quer receber, mas não está preparado para receber. Por exemplo, ah, mas só o pastor prega na igreja. Você está preparado para receber o cajado? Tá cingindo os lombos? É? Antigamente eu falava assim: ah, eu quero oportunidade. Mas sobe no altar, é coisa santa, é coisa de responsa, como diz por aí. O inimigo vem com fúria. Você sabia que o inimigo vem com fúria? Ontem nós oramos lá, minha esposa falou assim: eu nem coloquei a mão, parece que eu estou com pesada. Falei: ah, mas nós estamos na frente do trabalho, amor. Você não precisa colocar a mão. Se Deus te incoube, colocou você numa incumbência de você liderar alguém, numa empresa. Você vai liderar alguém. Mesmo que você não tenha rixa com ninguém, sempre vai ter um que vai olhar meio atravessado.
Vai dizer, eu não gosto daquele líder. Eu não gosto daquele irmão. Eu não gosto daquela irmã. Sempre vai ter um espírito de porco que não vai com a tua cara. Aí você vai entregar a liderança por causa de um. Por isso que Deus está dizendo, vai ter que ser tratado. Lança na minha mão, porque eu vou tratar de ti para um nível maior. Não é para correr, é para entregar. Aí você entrou aqui e está dizendo assim, colocou na liderança, mas estou sendo perseguido. Aí você está aflito, está sofrendo antes da hora. Porque o problema nosso, né? Você já sofre antecipado. Né? A conta está chegando lá, igual meu filho, o menino tem 2 meses, já está preocupado daqui 15 anos. Ele se preocupa com agora, com a fralda. Não é? Se preocupa com agora. É o agora que você tem que se preocupar. Em perdoar, abrir o coração, porque às vezes a dor que você está passando é porque falta de perdão, foi falado aqui. Tem que se perdoar, irmão, porque nós é a nova criatura. Não existe crente, eu vou, mas não gosto da irmã, eu não vou, não gosto do pastor. Não existe, tem que se converter, tem que nascer de novo. Não tem como a gente prosseguir, porque o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração. Não tem como nós prosseguir com rancor no coração. Está sofrendo de ansiedade, por quê? Porque quer do teu jeito, quer fazer do teu jeito. E não é. Você trabalha na tua empresa, tem regra, na igreja tem regra, no ônibus tem regra, tudo tem regra. E a gente não tem que aceitar? Você vai lá no juiz, lá você entra de qualquer jeito, não tem regra. Você vai chegar lá chegando, eu sou o cara, eu tenho dinheiro. Não. Tem regra. Na tua casa tem regra. Ou qualquer um chega e vai fazendo o que quer. Tem regra. Entendeu? Lança a tua ansiedade, a tua preocupação. Entenda que não é do teu jeito. Às vezes a gente fica preocupado, ansioso, doente. Por quê? Não, tem que ser do meu jeito. Aí já fica precipitando, ansioso, doente, antes da hora. O teu tempo vai chegar. O meu tempo chegou, o teu vai chegar. Porque o que Deus tem para mim é para mim, o que Deus tem para você é para você. Pode se levantar quem for. Se Deus falou que você vai ser governador, se Deus falou que você vai abrir a empresa, se Deus falou que vai abrir uma porta numa empresa multinacional, Ele vai abrir. É só você passar pelo processo. Qual que é o processo? Você acha que Deus prometeu e já vai colocar lá você na multinacional para ganhar 5 mil, 10 mil? Não. O que Jesus faz? Vai trabalhar lá, vai pegar os lixos da empresa. Aí você fala, mas Deus prometeu. Pegou a visão? Vai entregar a carta não sei para onde. Eu estou só. Você vai fazer, aí você não vai querer, mas é o quê? Você precisa passar por degrau. Vai entregar água para o pastor. Mas eu não quero. Você vai ficar no chão, mas eu não quero. Porque tem gente que já quer chegar aqui, ó. Tem gente que já quer chegar aqui, já no nível, né? Aqui é no nível, mas primeiro tem que passar o quê? Quando eu comecei, o pastor começava assim, pega o carro, eu com medo do carro do pastor, pega o carro e vai buscar os irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, pegar o carro do pastor, meu Deus, se ranha, o pastor fazia desse jeito. Aí você já fica, né, ansioso, mas era o quê? Passando no teste. Porque não é preocupante você pegar o carro de alguém, não é? Eu falava, meu Deus, o pastor está querendo alguma coisa com isso aí. Vai buscar água. Vai fazer isso. Eu vou sair, você já fica no altar orando. Você tem que passar no teste. Aí você quer? Muitas vezes eu questionei, não quero. Não quero. Eu não vou para o culto. Eu não vou para o culto. Aí o pastor diz, irmão Milton, você pode chegar mais cedo na igreja? Você está entendendo que não é do meu jeito, não é do teu jeito? Quando Deus tem propósito para fazer, tem que alinhar o propósito com o propósito de Deus. Porque o que Deus tem para você e para esta igreja é coisa grande. Só que o que precisa é o quê? Buscar o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas.
Se Deus cuida das aves, dos pássaros, dos lírios, Ele vai cuidar de você. Mesmo na tua pequenez, na tua pequena fé, o Senhor tem cuidado de ti. Se você está aqui hoje é porque o Senhor aprova em trazer você aqui. Para aumentar a tua fé, para te encorajar, porque aquilo que é seu, ninguém vai tomar. E aquilo que está fora de lugar, Ele vai ajustar para colocar na tua mão. Porque aquilo que te pertence é seu. Só que você tem que entregar. Se rasga na presença. Para Jesus. É para Jesus. Às vezes a pessoa fala, nossa, pastor Milton, teve uma época, eu ia numa igreja, ele era bem light, de camiseta, não era de gravata, né? E não tinha aqui. Aí eu fazia parte do louvor. Aí 5 vezes eu fui para Berlinda. O paredão, né? Incomodava. Ai, por que tanto você pula? Porque eu sei de onde que Jesus me tirou. Você pensa que era para mim estar aqui? Vários livramentos, depressão, ansiedade. Eu era, sabe como? Um palito. O vento veio e quase que eu fui. Só que Jesus, quando Ele tem um plano, Ele cuida. Quando Jesus cuida, eu quero dizer para você, quando Jesus cuida, Ele cuida bem. Enquanto o inimigo está armando contra mim, contra você, Jesus está cuidando. Naquele dia, deitei na cama, peguei algo e fiquei. Ia tirar minha vida. Porque eu já estava ruim. Sabe quando você coloca na tua cabeça que ninguém te ama, ninguém te gosta, mas é coisa de ansiedade, depressão. E aí um pastor me ligou, e ficamos conversando. Ele estava longe. Ficamos conversando e minha família, ninguém sabia. Porque às vezes, irmão, você está passando por um problema, ninguém vai te entender. Ninguém vai te entender. Às vezes você está gemendo por dentro, não está aguentando mais. Aí naquele dia, entenderam. Eu dormi, eles não sabiam. Aí eles viram do lado algo que ia acontecer, uma faca. Aí eu dormi, aí depois eles viram. Só que aí de um tempo, aí eu fui buscando a igreja. Fui buscando o Senhor, fui firmando o Senhor. Porque quando você não vem para a casa do Senhor, você vai se esfriando. E é na casa do Senhor que a gente se alimenta. É na casa do Senhor que a gente tem abrigo, a gente tem consolo. E nessa noite o Senhor está tocando no teu coração, na tua alma. Vamos se colocar de pé, irmão? Eu já estou terminando já, eu falo que eu vou rápido, mas eu começo a falar. Fecha teus olhos. Senhor Deus, ó Pai, Senhor. Que não sejam as minhas mãos, Senhor, mas o Senhor conhece a cada um, Senhor. O Senhor conhece o íntimo, Pai querido, o interior do teu servo, da tua serva, deste jovem, desta mulher, desta mãe de família, desse pai de família, Pai. Eu não sei o que está afligindo o Espírito Santo, a alma deste homem, desta mulher, Senhor. Mas que o Senhor vai de encontro nesta noite, ó Pai. Tira toda a ansiedade, Pai, toda a preocupação, toda a dor, todo o ressentimento, meu Pai. Que nessa noite o Senhor vai entrar com cura, Papai querido, cura as feridas da alma, cura os traumas, Senhor, cura palavras lançadas, meu Pai, aquilo que o inimigo plantou, meu Pai, neste coração, nesta mente, o Senhor vem arrancar nesta noite, ó Pai, vai tocando Jesus Santo e poderoso, Pai, entra com cura através desta campanha, ó Espírito Santo. Entra com cura, Senhor Jesus Santo. Cura, Senhor, os dardos inflamados. Tira toda a inflamação, meu Pai. Se é no tempo da infância, no tempo da juventude, no tempo da vida adulta, Senhor, algo que ainda persegue, o Senhor vem a curar, Espírito Santo.
Porque tem pessoas que às vezes sofrem no meio do caminho e ainda tem algo que está atrapalhando o crescimento espiritual. Talvez na vida sentimental, o Espírito Santo vai curando os traumas. Talvez na vida financeira, anda preocupada, ansiosa. Emprega a tua ansiedade na mão do Senhor, porque Ele tudo fará no tempo oportuno. Se você está aqui é porque Ele tem guardado, Ele tem cuidado, Ele tem mesa preparada para a tua casa. Mas entrega na mão do Senhor. Não fala para qualquer um. Quem vai resolver a tua causa é Jeová Jireh. Ele peleja por você, Ele luta, Ele guerreia, porque Ele te ama. Levanta a tua cabeça. Não olha para o que estão dizendo. Porque quando você faz um propósito com o Senhor, vai vir os levantes. Vão dizer que você não consegue. Vão dizer para você parar. Vão dizer que não é de Deus. É desse jeito que dizem. Mas se Deus confirmou algo no teu coração, prossiga para o alvo. Prossiga para a promessa. Que no tempo certo Ele vai exaltar. É preciso passar pelo tempo da prova. É melhor ser provado na mão de Deus, porque tem milagre, tem porta aberta, tem empresa, tem cura, tem salvação. Entrega na mão do Senhor, porque nada está perdido. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe.